Ele assinou os papéis com um sorriso de escárnio, a pena de ouro da sua caneta tinteiro, arranhando ruidosamente o documento que encerrava nosso casamento de 7 anos. Lá fora, um temporal castigava as paredes de vidro da sala de reuniões no 6º andar, transformando o horizonte de São Paulo em um borrão de estática cinzenta. Aqui dentro, o silêncio era absoluto. Ricardo Almeida não olhou para mim. Ele verificou seu relógio, um pesado cronógrafo de platina que custava mais que o meu primeiro carro, e imediatamente pegou o celular. Eu sabia exatamente para quem ele estava mandando mensagem. Estava falando com Bianca sobre o fim de semana deles, em Angra dos Reis. Pronto, disse Ricardo, deslizando os papéis pela mesa de mogno sem fazer contato visual. Está feito. Você tem 30 dias para desocupar a cobertura Helena. Vou anunciá-la no próximo mês. O mercado está muito aquecido para deixá-la vazia. Ele se levantou, ajustando a gravata de seda, olhando para mim, como se eu fosse um móvel depreciado que ele finalmente estava mandando para o depósito. Tente encontrar algo menor, ele acrescentou a voz escorrendo uma falsa pena. Talvez um estúdio perto do MASP. Combina mais com sua vidinha empoeirada. Ricardo pegou seu paletó de cachemir mentalmente, já a meio caminho do aeroporto particular. Ele pensava que era o protagonista desta história, o poderoso diretor de expansão, se livrando de uma esposa entediante e sem ambição. Ele pensava que estava se libertando de um peso morto. Ele não fazia ideia de que estava de pé sobre um alçapão que eu havia construído antes mesmo de nos conhecermos. Sente-se, Sr. Almeida. A voz da juíza Campos não era alta, mas carregava o peso de um martelo batendo em carvalho. Ela era uma mulher que já vira impérios nascerem e ruírem e não tinha paciência para homens que se achavam deuses. Ricardo parou uma ruga vincando sua testa. Tenho um voo para pegar meritíssima. O divórcio está assinado. Terminamos aqui. O divórcio está assinado. Corrigiu a juíza Campos deslizando um envelope grosso de cor creme sobre a mesa. Mas a divisão de bens exige a divulgação completa de todas as mudanças financeiras significativas, e desde 72 horas atrás o status financeiro da sua esposa mudou. Ricardo soltou uma risada curta e debochada. Sua mãe lhe deixou a coleção de dedais antigos. Helena, ou talvez aquele casarão velho em Santa Teresa, fique com ele, não quero nada do seu lado da família, eu só quero sair. Eu não falei, apenas o observei. Observei a maneira como ele me descartou, como descartou minha família, como descartou a própria história que o permitiu existir. A juíza Campos quebrou o selo de cera vermelha no envelope. O som foi agudo como um osso se partindo na sala silenciosa. Essa é a execução do testamento fiduciário do espólio da falecida Vitória Vasconcelos. Ela leu seus olhos percorrendo a página. Como única herdeira sobrevivente, o controle total do fundo da família Vasconcelos foi transferido para Helena Vasconcelos. Ricardo revirou os olhos, checando o celular novamente. Parabéns, Helena. Aproveite o fundo fiduciário. Posso ir agora. O fundo, continuou a juíza Campos, sua voz baixando uma oitava, detém uma participação majoritária em um portfólio diversificado de ativos globais avaliados em aproximadamente 180 bilhões de reais. O polegar de Ricardo congelou sobre a tela. A sala pareceu inclinar. 180 bilhões, ele sussurrou, o número soando estranho em sua boca. Isso é impossível. Isso é território de fundo soberano. O portfólio inclui o Grupo Vasconcelos à Logística Alvorada. A juíza continuou a ler implacável e a participação majoritária controladora do Grupo Onyx Capital. Ricardo ficou pálido. A cor sumiu de seu rosto tão rápido que pareceu um truque de mágica. O Grupo Onyx Capital não era apenas uma empresa. Era o conglomerado dono da construtora para a qual Ricardo trabalhava. Era a entidade que assinava seus cheques de pagamento. Era o proprietário do prédio em que estávamos sentados agora mesmo. Isso é um engano, gaguejou Ricardo, sua arrogância se partindo. A Onyx é de propriedade de um fundo cego. O conselho é administrado por uma procuradora, uma mulher chamada Vi Moore. Vasconcelos, eu disse. Foi a primeira vez que falei desde que ele entrou na sala. Minha voz estava calma, desprovida da raiva que ele esperava. Helena Vasconcelos, Vi, Moore era apenas o nome no login. Ricardo me encarou. Seus olhos estavam arregalados, procurando em meu rosto a esposa quieta e submissa que ele pensava conhecer, mas ela não estava lá. Você odiava a V. Moore? Continuei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Eu li seus memorandos internos, Ricardo. Você a chamou de dinossaura. Você a chamou de relíquia cega que estava bloqueando seu progresso porque ela se recusava a aprovar seus atalhos de zoneamento de alto risco. Você passou 2 anos insultando sua chefe na cara dela sem nunca ter visto o rosto dela. Você... Ele murmurou, agarrando a borda da mesa. Você estava no conselho. Eu era o conselho, corrigi. Você achou que meu silêncio era submissão, Ricardo, mas em um panóptico, o observador deve permanecer em silêncio para ver a verdadeira natureza do prisioneiro.
Eu não estava apenas sentada de fundo naqueles jantares, eu estava auditando você, e você falhou em todos os testes. O silêncio que se seguiu não estava vazio, estava pesado como o ar em um cofre antes de a porta se fechar. Ricardo ficou ali, a boca ligeiramente aberta, olhando para mim como se eu fosse uma estranha por quem ele passara na rua 1000 vezes, mas nunca visto de verdade. Ele estava tentando reconciliar a mulher quieta, que organizava suas meias com a presidente do conselho que vetou suas propostas de aquisição mais arriscadas nos últimos 24 meses. Eu observei a ficha caindo em ondas. Não era arrependimento, era cálculo. Ele estava rebobinando os últimos 7 anos em sua cabeça procurando as pistas que havia perdido. Mas ele não as encontraria porque nunca olhou para baixo. As pessoas frequentemente presumem que aqueles que servem o fazem por necessidade. Elas confundem silêncio com falta de agência. Ricardo acreditava que, por eu passar meus dias preservando a história, em arquivos empoeirados, eu estava vivendo no passado. Ele chamava meu trabalho de pitoresco, chamava minha paixão por integridade estrutural de chata. Para ele, a arquitetura era sobre a fachada, o vidro, a altura, o brilho. Ele construiu sua carreira no que os analistas de negócios chamam de penhasco de vidro. Ele prosperava na volatilidade fazendo apostas de alto risco e alta recompensa que pareciam brilhantes quando davam certo e catastróficas quando falhavam. E sempre que ele balançava na beira daquele penhasco, sempre que um negócio ameaçava desmoronar, sob o peso de seu próprio ego, ele assumia que era a sorte que o salvava. Não era sorte, era eu. Por anos, eu fui a mão invisível estudando a escada que ele estava subindo. Quando ele propôs a expansão da Orla da Barra, fui eu o voto anônimo que forçou uma auditoria ambiental obrigatória salvando a empresa de um processo de R$1 bilhão 6 meses depois. Quando ele quis esvaziar o fundo de pensão para inflar os dividendos trimestrais, fui eu quem silenciosamente bloqueou a moção nas horas escuras da manhã enquanto ele dormia ao meu lado. Eu inverti a dinâmica. Ele pensava que era o construtor e eu era o acessório. Na realidade, ele era o passivo e eu era o alicerce. Eu não escondi minha identidade para prendê-lo. Eu a escondi porque minha mãe me ensinou que o dinheiro muda a forma como as pessoas olham para você. Transforma o amor em uma transação e a lealdade em uma estratégia. Eu queria saber se ele amava Helena, a historiadora, ou se ele só amaria Helena, a herdeira. Ele respondeu a essa pergunta no dia em que perdeu o funeral da minha mãe para participar de uma cerimônia de inauguração de um shopping center na Marginal Tietê. Ele me disse que eram apenas negócios. Sentada naquela sala de reuniões fria, olhei para o homem que havia tratado minha vida como um obstáculo para sua ambição. Ele pensava que era o arquiteto do nosso futuro. Ele não fazia ideia de que acabara de entregar as plantas para a equipe de demolição. Ricardo não se desculpou. Homens como ele não sentem vergonha. Eles apenas sentem a perda de poder. Ele se levantou, abotoou seu paletó de cachemir com as mãos trêmulas e saiu da sala de mediação sem dizer mais uma palavra. A porta se fechou com um clique e o temporal lá fora pareceu engoli-lo por inteiro. Mas a guerra não havia acabado. Estava apenas se movendo para um campo de batalha diferente. 10 minutos depois, enquanto eu estava sentada no banco de trás do meu carro, observando a cidade congelar, meu celular vibrou. Era uma notificação do Mercado em Foco, um blog de fofocas financeiras que Ricardo lia religiosamente. A manchete atingiu minha tela com a graça sutil de uma marreta. Herdeira instável ameaça estabilidade do mercado. A nova dona da Onyx Capital está tendo um colapso nervoso. Eu abri o artigo. Era anônimo citando fontes internas, preocupadas com o futuro da empresa. Pintava o retrato de uma transição de liderança caótica e emocional. Afirmava que a nova presidente do conselho era uma esposa traída, agindo por histeria e usando a empresa para acertar uma conta pessoal. Não nomeava Ricardo explicitamente, mas descrevia sua situação perfeitamente, enquadrando-o como um mártir do nepotismo corporativo, um executivo brilhante sendo expurgado por uma ex-esposa vingativa. Então veio a mensagem de texto. Ela apareceu no topo da minha tela. O remetente era simplesmente Ricardo. Você pode ser a dona do prédio Helena, mas eu sou o dono da narrativa. O conselho odeia instabilidade. Se as ações caírem 10 pontos até amanhã de manhã, eles forçarão um voto de desconfiança antes mesmo de você receber seu crachá. Faça um acordo agora, me dê o pacote de rescisão ou eu queimo o legado da sua mãe até as cinzas. Eu encarei a tela. Não senti a ferroada da traição. Não senti o impulso de chorar, gritar ou ligar para ele implorando por uma trégua. Tudo o que senti foi uma clareza fria e clínica. Ele estava provando que eu estava certa. Ele não estava interessado na empresa. Ele a estava mantendo como refém. Ele pensava que isso era uma partida de xadrez. Ele pensava que poderia me blefar para que eu desistisse ameaçando a única coisa que ele sabia que eu me importava, a reputação da minha família.
Mas ele havia cometido um erro crucial. Você não ameaça uma historiadora com o passado. Nós sabemos como cavar. Eu não respondi à sua mensagem, não redigi um comunicado à imprensa para negar os rumores, eu simplesmente abri meu laptop e entrei no servidor seguro da Onyx. Digitei um único e-mail para o chefe do departamento de TI. Assunto: autorização para auditoria forense. Nível 5. Corpo isolar. Todos os servidores. Espelhar os discos rígidos do diretor de expansão. Conceder acesso à equipe forense externa imediatamente. Pressionei enviar. Ele queria uma guerra de palavras, eu ia lhe dar uma guerra de dados. Entrar na sede do grupo Onyx Capital era geralmente um evento silencioso. Eu me registrava na recepção como visitante, esperava Ricardo terminar suas ligações e me sentava no sofá de couro macio, despercebida pela equipe. Hoje a atmosfera era diferente. Era a diferença entre uma biblioteca e um abrigo antiaéreo. Enquanto eu cruzava o saguão de mármore, as conversas morreram. Celulares foram abaixados. O segurança, um homem por quem Ricardo passara por 5 anos, sem reconhecer, ajeitou a gravata e acenou para mim. Ele segurou a porta do elevador. Ele sabia. Todos sabiam. A esposa chata era agora a pessoa que assinava os cheques. Eu não fui para o escritório de Ricardo. Fui para a suíte executiva e convoquei Bianca. Ela chegou 5 minutos depois, parecendo que estava caminhando para a forca. Bianca tinha 26 anos, era brilhante em gerenciar crises e no momento estava apavorada que sua carreira estivesse prestes a terminar antes do almoço. Ela agarrava sua bolsa como um escudo. Ela esperava que a esposa traída gritasse sobre o caso, jogasse água em seu rosto, exigisse detalhes sobre Angra. Eu não lhe ofereci um assento. Fiquei de pé junto à janela, olhando para o temporal que soterrava a cidade. Não estou interessada na sua vida pessoal, Bianca, eu disse mantendo minhas costas para ela. Não estou interessada nas mensagens nos fins de semana ou nas mentiras. São dívidas emocionais e eu já as baixei. Virei-me para encará-la, ela piscou desequilibrada pela falta de raiva. Estou interessada na minha empresa, continuei. Ricardo está usando recursos da firma para conduzir uma campanha difamatória contra a acionista majoritária. Isso é improbidade corporativa. Se você está envolvida, você é responsável. Se está apenas seguindo ordens, você é uma testemunha. Bianca engoliu em seco. Ela era inteligente o suficiente para saber que lealdade a um navio afundando é apenas uma maneira chique de se afogar. Ele me disse para divulgar o artigo. Ela sussurrou. Ele disse, se a pintarmos como instável, o conselho entrará em pânico. Ele me fez redigir o comunicado de imprensa para amanhã. Ele me deu os arquivos. Dê-os para mim, eu disse estendendo a mão. Ela hesitou depois, enfiou a mão na bolsa e tirou um pendrive prateado. Isso é tudo? Disse ela com a voz trêmula. Os rascunhos, a lista de mídia, os e-mails de estratégia. Ele me disse para manter um backup caso o sistema o bloqueasse. Ele disse que era sua carta na manga. Ela pensava que estava entregando as provas de uma guerra de relações públicas. Pensava que estava trocando fofoca por imunidade. Ela não fazia ideia de que estava me entregando os códigos nucleares. Peguei o pendrive. Parecia frio e pesado na minha mão. Pode ir, Bianca. O RH entrará em contato sobre sua rescisão. Ela fugiu da sala. Olhei para o objeto prateado em minha mão. Ricardo era arrogante, mas também era preguiçoso. Ele não gostava de carregar vários pendrives. Se ele disse a Bianca para fazer backup de sua carta na manga, ele não havia feito backup apenas dos comunicados de imprensa. Ele havia feito backup de tudo o que tinha medo de perder. A auditoria forense não aconteceu em uma sala de reuniões com mesas de mogno. Aconteceu na sala de servidores do subsolo, um espaço que zumbia com o som agressivo dos ventiladores de refrigeração e o fluxo invisível de dados. Era estéril, frio e brutalmente honesto. Os números não mentem. Eles apenas esperam que alguém faça as perguntas certas. Sentei-me ao lado de Kleber, o contador forense principal que eu havia contratado 1 hora antes. Ele era um homem que olhava para planilhas da mesma forma que um artista olha para uma tela. Ele tinha o pendrive conectado a um terminal isolado. Encontramos os arquivos de RP, disse Kleber, seu rosto iluminado pelo brilho azul do monitor. Coisa feia, mas esse não é o problema. Qual é o problema? Perguntei. O pendrive não era apenas um backup da campanha difamatória, explicou Kleber digitando um comando que inundou a tela com dados em cascata. O Sr. Almeida fez um backup completo do perfil de usuário dele antes de sair do escritório ontem. Ele copiou toda a sua pasta, meus documentos. Ele provavelmente nem checou o que havia nos subdiretórios. Kleber clicou em uma pasta chamada Riverside, interno. Estive cruzando os relatórios trimestrais dele com os dados brutos neste pendrive, disse Kleber.
Olhe para isto. Nos últimos 12 trimestres, Ricardo reportou uma taxa de ocupação de 98% para as propriedades comerciais do Centro-Oeste, o que acionou seu bônus de desempenho máximo. Ele apontou para uma coluna de números vermelhos no lado direito da tela. Mas os registros reais de depósitos bancários mostram uma receita de aluguel consistente com apenas 82% de ocupação, disse Kleber. Há uma lacuna de 16%, isso dá cerca de 4,8 milhões de reais em receita faltante. Ele estava fazendo locações fantasmas. Eu disse a compreensão se acomodando em meu peito como gelo. Ele estava marcando unidades como ocupadas no sistema para atingir suas metas e depois remanejando orçamentos de manutenção para cobrir o rombo na receita. Exatamente, Kleber assentiu. Ele estava roubando o fundo de manutenção dos prédios para pagar seu próprio bônus. Ele sucateou os ativos para pintar um quadro bonito para o conselho. Eu encarei a tela. Isso não era apenas negligência. Não era apenas má gestão. Era fraude. Era um crime federal. Ricardo pensava que estava lutando uma batalha de divórcio. Pensava que estava negociando pensão alimentícia. Ele não percebeu que acabara de cruzar a linha do tribunal civil para o tribunal criminal. E mais importante, ele havia acionado a armadilha que eu nem sabia que estava esperando. Imprima, ordenei, levantando-me. Imprima tudo e encontre para mim o modelo de contrato de trabalho de 2021, aquele que Ricardo insistiu que usássemos para contratações executivas. Kleber pareceu confuso, mas eu sorri. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de uma historiadora que acabara de encontrar a prova do crime nos arquivos. Existe uma cláusula, eu disse suavemente. A cláusula Almeida. Ele mesma escreveu para demitir um rival. Diz que qualquer executivo flagrado falsificando dados perde todos os direitos a verbas rescisórias e opções de ações adquiridas. Ricardo queria queimar meu legado. Em vez disso, ele acabara de incinerar seu próprio paraquedas dourado. As portas da sala do conselho se abriram com um silvo pesado e pressurizado. Ricardo entrou flanqueado por seu advogado, parecendo menos um homem enfrentando uma auditoria e mais um general conquistador chegando para aceitar uma rendição. Ele jogou sua pasta sobre a mesa de mogno, a mesma mesa onde minha mãe havia assinado os documentos originais de incorporação 40 anos atrás. Vamos fazer isso rápido, disse Ricardo, sem se dar ao trabalho de sentar. Ele não olhou para os membros do conselho alinhados nas paredes. Olhou apenas para mim. Minha equipe preparou o acordo de separação. 6 milhões em verbas rescisórias, aquisição imediata de todas as opções de ações e um acordo de não difamação que impede a empresa de comentar minha saída. Assine e a postagem no blog sobre sua instabilidade mental desaparece. Recuse e amanhã de manhã eu dou uma entrevista exclusiva para o Valor Econômico. Ele se inclinou para a frente apoiando as mãos na mesa. Afundar ou nadar, Helena. Não foi o que eu sempre te disse. Eu não vacilei. Não olhei para o advogado dele. Pressionei um único botão no console à minha frente. As luzes da sala diminuíram e a enorme tela atrás de mim ganhou vida. Não era uma oferta de acordo. Era uma planilha, especificamente os dados brutos dos registros de ocupação da região Centro-Oeste. Sente-se, Ricardo, eu disse. Minha voz não era alta, mas na escuridão repentina da sala era a única coisa que importava. Ele franziu a testa, semicerrando os olhos para a tela. O que é isso? São dados internos. Você não pode mostrar isso. Coluna C, eu disse, apontando o controle remoto a laser para os números vermelhos. Ocupação reportada 98%. Receita real 82%. Você tem falsificado os livros há 3 anos para acionar seus bônus de desempenho. Isso são 4,8 milhões de reais em roubo, Ricardo. A sala ficou em silêncio mortal. O advogado de Ricardo lentamente fechou sua pasta, afastando-se alguns centímetros de seu cliente. Isso é um erro de escrituração, gaguejou Ricardo, seu rosto ficando vermelho e manchado. Eu posso explicar isso. É contabilidade criativa. Todo mundo faz. Você não pode me demitir por atingir metas. Na verdade, eu disse deslizando uma única folha de papel pela madeira polida em sua direção. Eu posso. E nem preciso te pagar para sair. Ele olhou para baixo. Era uma fotocópia de uma emenda ao contrato de trabalho de 3 anos atrás. Você se lembra disso? Perguntei. Você mesmo escreveu, chamou de Iniciativa Tolerância Zero. Você a usou para demitir o Marcos, aquele diretor júnior que ameaçava sua trilha de promoção. Você insistiu que o conselho adicionasse uma cláusula específica para todos os executivos. Eu li em voz alta, meus olhos nunca deixando os dele. Qualquer executivo que comprovadamente tenha manipulado dados financeiros para influenciar a remuneração perde todos os direitos a verbas rescisórias, remuneração diferida e opções de ações não adquiridas. A demissão é imediata e por justa causa. Ricardo parou de respirar. Ele encarou o papel. Encarou sua própria assinatura no final. A equipe jurídica chama de cláusula Almeida.
eu disse suavemente. Você construiu a armadilha Ricardo. Você afiou as estacas. A arrogância não apenas o deixou. Ela evaporou. Isso não era raiva. Era um colapso estrutural total. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para as mãos, depois para a porta, depois para mim. O homem que aterrorizou o escritório por 5 anos. O homem que me chamou de peso morto de repente parecia muito pequeno. Ele percebeu que os 6 milhões com os quais contava, o dinheiro para o apartamento, as viagens para Angra, a vida a qual se sentia no direito, tinham desaparecido. Ele não foi apenas demitido, ele foi liquidado. Segurança, eu disse no intercomunicador. Por favor, acompanhem o Sr. Almeida até o saguão. Ele não tem pertences pessoais para recolher. Ricardo não lutou, não gritou, nem fez cena. Quando os 2 guardas se adiantaram, ele simplesmente murchou, permitindo-se ser guiado para fora da sala como um convidado que ficou tempo demais em uma festa para a qual nunca foi realmente convidado. As pesadas portas se fecharam atrás dele, selando o silêncio. Levantei-me e caminhei até a janela que ia do chão ao teto. O temporal havia parado. Abaixo, a cidade de São Paulo era uma vasta grade de luzes âmbar, um vasto oceano de eletricidade e ambição. Peguei na minha bolsa a velha planta amarelada que eu havia salvo dos arquivos, o desenho original da pedra angular desta mesma torre. Ricardo a usara como porta-copos para seu uísque. Eu a coloquei em uma moldura sobre a mesa. A vingança ela é um fogo que queima tudo o que toca, inclusive a pessoa que segura a tocha. Mas a justiça é apenas clareza, é a chuva que lava a sujeira do asfalto. Eu não havia destruído Ricardo, eu simplesmente apliquei as próprias regras dele à vida dele. Eu removi a podridão para que a fundação pudesse permanecer de pé. Olhei para a cadeira vazia na cabeceira da mesa. Eu não era mais apenas uma esposa, não era mais apenas uma historiadora, eu era a arquiteta da minha própria vida. No final, ele construiu um monumento ao seu ego, mas eu construí um legado. Se você acredita que o verdadeiro poder é silencioso, não deixe de curtir e se inscrever para ver mais histórias como esta. E me diga nos comentários qual foi a única coisa que você construiu e da qual se orgulha, estarei lendo.